Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez juntos, agora, já na nossa 10ª aula do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, módulo 5, da nossa querida Associação Espírita Seara de Jesus em Budas Artes. É sempre com alegria que nos reunimos, porque o conhecimento nos liberta de tanta coisa e abre a nossa mente, nos coloca em posição de reflexão, de não aceitar tudo que nos é ofertado. E eu aproveito para falar para vocês, busquem o conhecimento. Não acreditem em tudo que a gente fala, porque muitas vezes a gente fala usando, o nosso conhecimento e a nossa ideia, mas todo o material está aí para a gente consultar, para confirmar aquilo que é dito nas aulas. Existem pesquisas, palestras, existem livros. Nossa, tem uma infinidade de material. E parece que não, mas as pessoas estão buscando mais conhecer sobre o espírito. E nós que já sabemos um pouquinho, temos o dever, de estar propagando esses conhecimentos. Então, eu convido-os a fechar os olhos por um minutinho. E vamos agradecer ao Pai pela oportunidade bendita de estarmos aqui juntos, reunidos, mais uma vez, para aprendermos, para refletirmos sobre os ensinamentos, para trazer na nossa vida cotidiana. Que bênçãos de luzes recaiam sobre todos os que estão presentes, iluminando os lares, iluminando as mentes, iluminando os sentimentos, para que possamos ter uma noite, uma aula tranquila, com a presença dos bons espíritos e de Jesus sempre a nos iluminar. Pedimos permissão para iniciarmos a nossa aula de hoje. Que assim seja. Como já foi dito, nós estamos dando continuidade ao nosso livro de estudos, que é Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. E Martins Peralva estudou o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o livro de André Luiz maravilhoso, que a gente já vem estudando há algumas aulas. E só para recordar, só para a gente introduzir o tema de hoje, que é na hora do passe, a lição 27 é na hora do passe, eu vou trazer só para a gente recordar os centros de força. Nosso corpo é formado por 7 pontos de energia. É através dela que circulam todas essas energias do nosso corpo. E são eles o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésio. Opa, desculpa, vamos lá. Os centros de força são acumuladores de energia e distribuidores de energia. Estão localizados no perispírito e são os receptores de fluidos dirigidos pelo passe. Então, todos aqueles fluidos, aquela energia que nós recebemos quando estamos em busca do passe, muitos de nós recebemos o passe com tanta alegria e ele é tão bom para cada um de nós, ele é absorvido pelo centro de força, que estão localizados no nosso perispírito. Os centros de força estão localizados no nosso perispírito. Já os plexos quer dizer que é o enlaçamento, o entrelaçamento de muitas ramificações de nervos ou filetes, musculares e vasculares,
Também é conhecido como centros vitais, que são o conjunto e aglomerados de nervos, gânglios do sistema nervoso vago simpático, reguladores da vida vegetativa do corpo físico que regem o funcionamento dos órgãos do corpo humano. Entrelaçam mutuamente e estão localizados no corpo material. Então, os plexos estão localizados no corpo material físico e os centros de força no nosso perispírito. Estou um pouquinho atrapalhada. Sabendo que o nosso perispírito, né, só para a gente ilustrar um pouquinho, nosso perispírito ele interage de forma profunda com o nosso corpo físico. E por isso aquelas energias, né, que são transmitidas pelo passe, elas são recebidas inicialmente pelos centros de força. E aí elas atingem o corpo carnal, né, o nosso corpo físico, através dos plexos, proporcionando a renovação das células enfermas. Então, elas primeiro são recebidas pelo nosso corpo espiritual e transmitida através dos plexos para o nosso corpo físico, causando esse bem-estar, a renovação das células, o equilíbrio das nossas energias. Daí os centros de força, eles vibram todos em sintonia uns com os outros. É uma máquina perfeita. Tem uma aula que fala só sobre centros de força. É muito interessante, a Rita já citou na última aula. E mais cada um desses centros possui também sua função específica. Cada um é responsável por uma parte, por um órgão, por um sistema do nosso corpo. Então vamos falar sobre o passe. O passista, né, o médium passista, ele recebe essa energia do universo, do fluido cósmico universal. Essas energias que adentram através do seu coronário, através do centro de força coronário que fica lá no topo da cabeça, lá no centro da cabeça. Ele recebe essas energias renovadas por meio desse centro de força e transmite, ele aplica esse passe no assistido, obedecendo o mesmo princípio. Ele também vai receber através do coronário, que vai transmitir a todos os outros centros de força, renovando as células, desobstruindo os pontos, os plexos, tudo perfeito. E ele ainda supervisiona, né, o centro de força coronário, que é o principal, porque é através dele que a gente capta a energia do universo. Ele supervisiona os centros vitais que lhes obedecem o impulso que vem do espírito. Então, o centro de força coronário é o local onde nós recebemos essa energia, essa transmissão de energia, né? A energia é transmitida através do passe. Então, vamos dar continuidade. Aqui o passe, né, recebido, dá para a gente perceber, ilustrado aqui um pouquinho, né, nessa imagem, essas pontilhadinho, como se fosse uma cortininha, representa a energia que adentra através do coronário e sai através das mãos. Nós vimos na aula passada os pontos principais de doação de energia através da palavra e através das mãos. E aí, o passe recebido com fé, quando a pessoa tem uma fé fervoroso, vai lá, cheio de esperança, ele abre esse canal, esse centro de força, e ele vai se irradiando por todo o organismo. Já o mesmo não acontece com aquela pessoa que é descrente, né, que não acredita, que vem, mas está lá pensando em outra coisa, não favorece a circulação dessa energia, né? Dessa energia que está sendo doada ali no momento do passe.
Então, a criatura descrente, ela torna-se refratária à recepção do passe. Podemos ver aí nessa imagem a energia que adentra pelo coronário é doada através do passista, pelas mãos, ao coronário do assistido e o mesmo repele, né? Ele não recebe essas energias, elas saem todas, elas se perdem. Olha que triste, né? E aqui eu trouxe uma tirinha para a gente rir um pouquinho, né? Na verdade não é rir, mas é refletir, porque essas tirinhas são engraçadas também, mas elas trazem informações e conhecimento para a gente sobre o espiritismo. Então tá lá o passista, né, doando a energia no primeiro, bem legal. Já no do meio, o assistido tá lá, olha bem pro passista e fala assim, não fui com a cara desse passista. E aí olha o que acontece com a energia. Só o fato dele pensar isso, porque a gente sabe que tudo está na mente, tudo está no pensamento, é ele que rege todo o nosso corpo, os nossos centros de força que ilumina o nosso corpo, as nossas células. E olha lá o que acontece. É refratário. Só o fato dele desviar esse pensamento no momento do passe. O outro já está recebendo, está captando toda essa energia. Com certeza vai sair super bem daqui, né? Ou do local onde ele foi para receber esse passe. Já o do meio, não vai acontecer nada, porque tudo é uma conquista. A gente não pode esquecer que tudo é conquista. Então, os passes, ele pode se definir como sendo uma transfusão de forças psíquicas para atenuar o sofrimento do mundo. Olha só, né? Nós sabemos que Jesus, ele usava, né, a imposição das mãos, do olhar, do toque, né? Ele tinha um magnetismo esplêndido. O passe, ele é equilibrante, ideal da mente e apoio eficaz de todos os tratamentos. Olha, que coisa mais maravilhosa que a gente recebe da espiritualidade. E quando a gente compreende, né, qual é a função do passe, como que ela se dá, o receptor, como que ele recebe, se ele vai ser refratário ou não, qual é a condição, tudo vai ter mais sentido para a gente, né? Então, essa primeira frase, que pode se definir o passe como sendo uma transfusão de forças psíquicas para atenuar o sofrimento do mundo, está no Caminho, Verdade, no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 153. E a parte de baixo, né, a outra frase, equilibrante ideal da mente e apoio eficaz de todos os tratamentos, está na Opinião Espírita, que foi psicografado por Chico e Valdo, pelo espírito de Emmanuel e André Luiz. Eles são maravilhosos, eles estão sempre elucidando, trazendo para a gente todo esse conhecimento e reforçando aquilo que nós estamos estudando agora e muitas vezes até passando aqui, cada um na sua tarefa, no local onde desempenha sua tarefa, seu trabalho, de passista ou não. Hoje, o nosso tema é sobre passes, mas existem muitas tarefas dentro de uma casa espírita, né? Então vamos lá. Existe passe à distância? Sim, existe. Hilário perguntou para André Luiz se o passe pode ser dispensado à distância. Claro que sim, né? Sim, mas tem uma condição, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Precisa haver uma sintonia. Havendo essa sintonia, né, nesse caso,
Diversos companheiros espirituais, eles se ajustam lá no trabalho, olha que coisa, eles se movimentam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização e a prece silenciosa. Vocês vão ver como a prece é tudo num trabalho mediúnico, no trabalho, seja em qualquer local, né? A prece silenciosa será o melhor veículo de força curadora. Então, nós estamos confirmando aqui que existe o passe à distância sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Irradiação, transmissão de fluidos espirituais à distância. A irradiação se faz à distância, projetando os nossos pensamentos. Nós sabemos que os nossos pensamentos eles não têm limites, né? Eles são muito rápidos. Eles são mais rápidos que a velocidade da luz. Então, a gente projeta nossos pensamentos e sentimentos em favor de alguém, movimentando nossas forças psíquicas através da vontade. Então, aí nós irradiamos essas boas energias. Então, isso é um passe. Irradiação de bons pensamentos e bons sentimentos para determinada pessoa, através da nossa vontade, do querer. E a irradiação mental, aqui tem uma ilustraçãozinha, ele é recolhido em prece, né? O homem de boa vontade recebe recursos do plano superior, como no passe físico, né? Ali presencial, projetando-os depois em direção dos necessitados. Então, nós podemos transmitir um passe à distância? Sim. Façamos uma prece, pedimos fervorosamente, entremos em contato com a espiritualidade maior e encaminhando a nossa energia psíquica, mental, de boa qualidade, em favor do nosso semelhante. Nesse caso, né, que eu falei, diversos companheiros, eles se reúnem lá para nos auxiliar. Então, a nossa boa vontade, a nossa afinidade, a nossa sintonia com a pessoa que vai receber, vai propiciar, né, essa energia que pode auxiliar na cura, né, essa força curadora. Eu trouxe aqui rapidinho para a gente falar do livro Mensageiros. Ele fala sobre o sopro, né, que a Ritinha citou na última aula maravilhosa dela. E o sopro, nesse capítulo, que é o capítulo 19, que eu sugiro que todos façam a leitura. Quem não leu o livro, muitas vezes a gente passa despercebido, nem percebe, né, a riqueza de informações que tem. E os livros de André Luiz são para serem estudados mesmo, calmamente, lidos, relidos. E lá ele fala que se a gente soubesse, sabe, da força magnética que tem o sopro e que muitas vezes a gente nem ouve falar, realmente a gente não ouve falar, e não é em todo lugar que há essa tarefa, né? Essa cura através do sopro, o passar um bem-estar, o ajudar a equilibrar, né, as emoções, o campo das emoções, através do sopro. Olha só. Só que existem, né? Peguei só uma partezinha, mas vocês vão lá para ler, porque é o capítulo inteiro que fala acerca do sopro. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio. O que será que quer dizer estômago sadio? Que ele não coloque para dentro da sua boca, do seu estômago, lixo, que não coloque bebida, alcoólicos. Ele precisa ter um estômago preservado, porque muitas vezes a gente já ouviu orientações que
o excesso de alimentos, ele prejudica esse recebimento desses fluidos espirituais para ele poder transmitir aquele que veio receber. Então, o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorante, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir na crosta a saúde, o conforto e a vida. Nesse capítulo, ele diz que existem especialistas em sopros. E não é qualquer um que pode chegar soprando, não. Aqui tem 3, condições. É imprescindível que a gente tenha tudo isso para poder, a mente reta, pensar só no bem. É muito interessante esse capítulo. Então, mais um conhecimento para a gente da cura acerca do sopro, que não é muito usado, não. Na nossa casa não tem esse tipo de trabalho, né? No livro Missionários da Luz, também no capítulo 19, indico para que vocês façam a leitura, também tem um capítulo inteirinho que fala sobre o passe magnético com muitos exemplos práticos de assistidos, de como ocorre a transformação ali visível e a dificuldade que eles têm, todo esse processo. Então, Mensageiros da Luz e Missionários da Luz, capítulo 19, coincidentemente, os dois são capítulos 19. Agora nós vamos adentrar, no tema, não no tema, mas na história que é a geradora da nossa aula, no serviço de passe, no capítulo que gerou todo esse estudo de Martins Peralva e que hoje vai nortear a nossa aula, que é do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, Serviço de Passe. Então aqui a gente está vendo esses 2 médiuns, eu vou descrever rapidinho, como que inicia o capítulo. São 2 médiuns, hoje observados, porque a tarefa é de passe, é a mesma casa espírita que eles estavam observando o trabalho daquela médium, muito disciplinada, um exemplo de médium, que foi no mandato mediúnico, que foram em aulas passadas. Então tem a médium Clara e o Henrique. E chegam, a esse local André Luiz, Hilário, acompanhado de Aulus. E Aulus, disse a Hilário que ele poderia fazer perguntas. Ele estaria mais livre para perguntar. Então, os médiuns Clara e Henrique, assim que eles chegaram, eles já estavam lá recolhendo apontamentos, ladeados pelas entidades espirituais ligadas ao serviço da cura. Então, como a gente vê, é tudo muito organizado, Não é assim, chega, já vai, trabalhando. A espiritualidade é uma organização exemplar. E por isso que nós prezamos pela disciplina, pela organização, pelo comprometimento, aqui na nossa casa. Então, nesse capítulo 17, Hilário, ele é praticamente um diálogo entre Hilário, Conrado e Aulus também. É muito interessante, trouxe várias partes para a gente refletir, para a gente conversar sobre elas. E Conrado, ele foi designado
ele é o dirigente espiritual desta tarefa de passe pela espiritualidade superior. Por isso que a gente ouve o Sr. Manuel falando aqui assim, o dirigente dos trabalhos, aqui tem vários mentores, vários dirigentes. Cada tarefa tem um dirigente espiritual. É tudo muito organizado e sério, numa casa espírita séria. Então, nos domínios da mediunidade, nesse capítulo 17, Hilário já começa a fazer as perguntas. Então, eu trouxe de vermelho, quando aparecer escrito em vermelho, é o Hilário que fez a pergunta, tá? Na verdade, só ele que perguntou. André Luiz observou e relatou para nós. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Quando eles chegaram, eles viram aquela sala maravilhosa, com uma luminosidade, sabe, uma atmosfera. O Sr. Manuel fala, né, que é lindo de ver, os espíritos relatam em psicografia, psicofonia, e aí ele pergunta. E Aulus responde para ele. Reúnem sublimadas emanações da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quanto nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Olha só, então é todo esse sentimento, né, de confiança, de amor, de fé, é que esse pensamento vai formando essas emanações mentais e vai envolvendo todo o espaço. Por isso que ouvimos também na casa, dito pelos irmãos, pelos mentores espirituais, vocês todos que participam, nós todos que participamos, né, dos trabalhos, das tarefas ou apenas assistimos palestra, somos doadores de matéria mental. E quando a gente tem essa matéria mental repleta de amor, de esperança, de fé, de confiança, tudo se ilumina ao nosso redor e facilita e auxilia nos processos de cura de determinado local. Então, André Luiz, ele fala assim, né? É uma incubadora de energias espirituais, é uma incubadora, olha que lindo, né? É uma incubadora de energias espirituais. Todas as pessoas movem-se, elas se movem por um desejo enorme de cura. A gente vem buscar a cura do nosso espírito, a cura do nosso corpo físico, a cura dos nossos sentimentos, emoções. E a fé, a esperança, né, de Clara e Henrique ali, em prece, envolvia tudo em luz. E eles estavam quase desligados do corpo, eles estavam assim, espiritualmente em contato pleno com os mentores, os benfeitores. Então, Clara e Henrique, eles se colocaram ali em prece, eles estavam praticamente quase desligados do corpo, ligados aos benfeitores espirituais para iniciar essa tarefa. Olha que coisa linda, né? Então, existem também essa energia, essa atmosfera radiante, é porque a espiritualidade também prepara todos os ambientes de uma casa espírita. Há um processo de limpeza, de higienização, de magnetização, para que os trabalhos ocorram da melhor forma possível. Por isso que quando adentramos a uma casa espírita, a gente fala, que delícia ficar aqui, se eu pudesse ficaria o dia todo, né? Sentadinha aqui respirando essa energia, porque tudo foi preparado. E a gente vai renovando as nossas energias mentais, através da palavra e através de todas essas emanações.
Então, vamos dar continuidade. Hilário continua perguntando: o amigo permanece frequentemente aqui? Hilário é muito curioso, né? Ele quer saber se Conrado permanece sempre lá, se é sempre ele que está lá organizando as tarefas. E ele responde sim. Tomamos sobre nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes 2 noites por semana. Olha a importância da nossa disciplina, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com as tarefas assumidas. Sim, esse mentor, né, o Conrado, que é o dirigente espiritual do passe, se comprometeu 2 dias na semana. Então, ele sempre estará lá para organizar, orientar e direcionar esse trabalho. Dos enfermos tão somente encarnados? Não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência, tanto encarnados quanto desencarnados. Não são só os encarnados, não. Porque eu esqueci de falar para vocês que eles estão observando, né, os bastidores da sala de passe, da tarefa de passe, nessa casa espírita, mas com um olhar lá da espiritualidade para nós. Então, muitas vezes, ele faz pergunta, né, que nós gostaríamos de fazer e não fazemos. Então, vamos prestar atenção nas perguntas dele. Conta com muitos cooperadores? Perguntou para o Conrado se tem muitos cooperadores. Integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. A esfera superior está organizando esta escala dos trabalhadores, quem vai trabalhar, quem é responsável. Não é assim, chega de paraquedas já querendo mandar e querendo fazer. Se aqui há necessidade de disciplina, lá ainda a disciplina é maior, porque aqui às vezes a gente quer driblar um pouquinho, né? Mas lá não tem isso não. E quando no trabalho físico, né, a gente entra numa empresa lá, numa tarefa simples, e a gente é disciplinado, a gente é dedicado, a gente procura estudar para aprender, é responsável. Aí eu posso receber uma promoção. E quanto mais eu me dedico, mais promoções eu recebo. E na espiritualidade não é diferente, não. Nós trabalhamos, a única diferença que tem do trabalho físico para o trabalho espiritual é que o físico nós trabalhamos para nos manter físico, materialmente, né? Nós trabalhamos para nos manter materialmente. E na espiritualidade nós trabalhamos por amor, por carinho, por afeto e alegria em servir. Podemos trabalhar durante sono? Sim, podemos nos colocar à disposição para as tarefas no nosso descanso do corpo físico. Aí Hilário continua. Quer dizer que numa casa como esta há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros num hospital terrestre comum? Claro que sim, né? E olha, a gente não pode esquecer que nós também temos uma ficha. Quando a gente assume compromisso, nós temos uma ficha na espiritualidade. Ah, hoje ela não compareceu, hoje ela ficou dormindo, hoje ela dormiu na palestra, hoje ela deixou de fazer uma tarefa que ela havia se comprometido, ela chegou atrasada. Nós temos uma ficha, nós temos todo o controle de cada trabalhador de uma instituição, porque nós somos trabalhadores dessa instituição. Aí ele responde, perfeitamente.
tanto entre homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança, responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Então, olha só, isso daí é para todos os trabalhadores. E nós podemos utilizar isso também no nosso trabalho físico, não no trabalho espiritual, no trabalho na nossa vida, né, na verdade. Os médiuns podem ser fixos, sempre os mesmos, ou podem mudar? Vou dar um tempinho para vocês responderem aí no chat. O que vocês acham? Os médiuns de uma casa, eles podem ser fixos em algumas tarefas, sempre os mesmos, ou podem mudar? Vou dar um tempinho. Respondam o que vocês acharem que acontece, pode ser pela experiência mesmo do trabalho, porque muitos trabalham em casas espíritas e já observaram esse tipo de acontecimento ou de situação, né? Acho que já deu tempo. Sim, os médiuns podem ser substituídos. Tem aqueles já designados para determinadas tarefas. E nós vimos que Clara e Henrique foram designados para esta determinada tarefa nessa casa espírita. Foi observado também por Hilário que Henrique, ele tinha o domínio sobre essa tarefa. Então, ele era que organizava. Ele era o mais, que tinha uma ligação, né, uma certa ligação maior com a espiritualidade e ele organizava os trabalhos. Mas os dois trabalhavam ali em conjunto, em comunhão de pensamentos e tarefas. Não que Henrique era melhor que Clara, não. De jeito nenhum. Os dois são passistas. Os dois fazem essa doação magnética, né? Ali. Então, quando na falta de um trabalhador, ele pode ser substituído, mas já foi observado lá no capítulo com pequenos prejuízos por conta do natural desajuste que acontece, né? Porque já tem afinidade, já tem a sintonia com aquele determinado espírito, com aquele determinado mentor. Então, facilita o trabalho, a tarefa, a comunicação. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser substituído. A organização dos trabalhos espirituais é fantástica, gente. É tudo certo, tudo perfeito. Então, vamos dar continuidade. A oração. A oração é outro ponto que foi bem trabalhado nesse capítulo. Como é importante a oração. Como já foi dito, Clara e Henrique, eles estavam lá nos minutos que antecediam, né, a tarefa do passe, ali em oração, com os pensamentos elevados. E eles estavam pertinhos dos benfeitores já, ligados, praticamente fora do corpo físico, mas ligados espiritualmente para iniciar a tarefa. Então, a oração é, sem dúvida, prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Então, quando a gente está em prece, a gente atrai essa corrente mental e vai facilitar muito mais a doação, né? Clara e Henrique, quando atrai essa corrente, é como a Rita falou lá, ela deu aquele exemplo do copinho, né, da água limpa, que abre espaço para poder receber o bom, o belo, o melhor, né? Eles expulsam do próprio mundo interior, através da prece, os sombrios remanescentes da atividade cotidiana, do dia a dia,
que a gente traz, né, da luta da gente. Eles sabem das nossas dificuldades. Os benfeitores sabem das nossas dificuldades. Mas como tudo é uma conquista, se cada um se colocar em estado de prece, de oração ali, acalmando seus pensamentos, seus sentimentos, vão facilitar mais esse intercâmbio, essa comunicação, essa tarefa. Aí ele fala que quando eles estão lá eliminando, deixando, né, esse copo limpinho para poder receber, eles sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam. Aí eles se enchem dessa energia, desse fluido, né? Essa substância que renova, que dá esse bem-estar, que limpa o vaso para que ele possa, né, iniciar a sua tarefa, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. A gente sabe que a gente ajuda pouco, né? Na verdade, nós, os verdadeiros beneficiados e ajudados somos nós. Porque olha só, a oportunidade de você estar se renovando, de você estar doando, de você ser essa ferramenta útil, não tem preço na nossa vida, né? Então, a Clara e o Henrique, os dois ali, eles se envolviam em luz. Eles, através da prece, eles se envolviam em luz. E somos nós, né, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante a uma singela tomada elétrica. Ele descreveu que os dois pareciam, né, uma tomada elétrica, não, ele falou de pilhas. Mas Jesus, ele diz assim, nos inspirando, é como se a gente fosse uma tomada elétrica. A gente dá a passagem da força que não nos pertence e que servirá na produção da energia e luz. Então nós somos, né, essa tomada elétrica singela aí que a gente dá passagem para essa força divina que vem, que chega até nós, inspirados por Jesus, para poder produzir luz e energia. Maravilhoso, né? Esse capítulo é maravilhoso. Então, quando o Conrado está lá, o Conrado chega, se aproxima de Henrique e de Clara, só que ele dá uma batidinha no ombro do Henrique. Ele não sentiu, sabe, isso no campo das sensações, mas ele está tão ligado a Conrado ali, tão ligado no trabalho, com o pensamento tão ali em foco no presente, que ele já vai direto para a porta, porque muitos estavam aguardando, tinha muitas pessoas aglomeradas na entrada, né, encarnados, desencarnados, e alguns companheiros da casa controlavam, né, esses movimentos. Somos nós, dando boas-vindas, né, chamando para receber o passe, entra na sala de fluidoterapia, recebendo com alegria, com amor. Ali a gente já está, como foi dito na aula passada, dando um passe. Através do nosso sorriso, através do nosso sentimento, através das nossas emanações mentais de amor, para que todos que adentrem possam sair de lá melhores do que quando chegaram, né? Então ele fala assim, depois que eles foram atendidos, que eles passaram pelo passe e saíram, era visivelmente, eles deixavam transparecer no rosto, né? Aquele alívio. Eles saíam de lá muito melhores do que quando eles chegaram. Muitos já sentiam ali na hora, né, a expressão que eles estavam esperançosos e diziam que voltariam para ser atendidos novamente. Um sinal de reconforto. Olha que bênção, né? Das mãos de Clara e Henrique, elas irradiavam-se luminosas chispas de luz, comunicando
o vigor e o refazimento. Então a pessoa sentava, o assistido, se colocava também em prece, abria os centros de força e ali desciam toda essa energia doada através das mãos de Henrique e de Clara. E esses recursos magnéticos, eles eram aplicados, poderiam ser aplicados numa reduzida distância. Não precisava você estar lá e colocar a mão em cima, tocar os corpos dos pacientes de modo direto. Porque esses recursos magnéticos, eles atingiam, eles penetravam esse halo, né, vital ou a aura do doente, já provocando ali modificações imediatas. Olha que maravilha! A gente sabe de tudo isso, mas é bom ouvir para nós estarmos mais atentos na hora do passe, né? Então vamos lá. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltiplas, um monte de raios coloridos a fluírem das mãos. Olha aqui. Imagina a nossa sala de fluidoterapia, como que não é? Por isso que muitos chegam, né, à porta do passe acompanhados e o espírito se assusta, acho que com toda essa luminosidade que foi descrita por Hilário, né, por Aulus no início. E depois de percorrer toda a cabeça, né, no contato do irmão Conrado, e de seus colaboradores. Então vamos voltar lá. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas deitando raios de espécie múltipla, a lhes fluírem das mãos depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Então, Conrado e seus colaboradores deitavam essa energia no coronário, como foi dito lá no início, e eles doavam, passavam por eles, chispas luminosas. E Hilário, ele diz o seguinte: o quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Deve ser maravilhoso, né? Feliz daquele que não vê, mas crê. Então a gente pode ter uma ideia, abstrair. Eu trouxe uns raios de luz para a gente imaginar como que não deve ser isso, né? Uma festa de luz, de energia, de amor. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça do médium? Por quê? Nós já falamos, né? Não podemos subestimar a importância da mente. É através da mente que tudo acontece. O pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios curadores. Pensamento bonito, pensamento limpo. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria essa ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Como que ele vai captar essa energia se o seu pensamento está lá, pensando em outra coisa muito diferente, que é a tarefa que ele está lá desempenhando? Ele não está ali com foco, concentrado no momento presente e os seus pensamentos vão influenciar. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? Será que precisam de pessoas escolhidas para fazer essa tarefa, especiais? Olha o que ele diz. Em qualquer setor de trabalho, aqui foi Aulus que respondeu para Hilário. De trabalho, a ausência do estudo significa estagnação. Por isso que a gente é chamada a atenção sempre ao estudo constante. Nós necessitamos do estudo, senão nós não vamos evoluir. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia,
em se tratando de socorro magnético, tal qual é administrado aqui, né, onde eles estão observando, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar sob a invocação da prece. Então, a prece é o canal. E o desejo de ajudar, a fé ardente, a vontade, a solidariedade, o amor, vai favorecer todo esse trabalho de doação de energia. Mas, quando ele disse lá que será que precisa de pessoas especiais, escolhidas para isso? Não. Todas as pessoas dignas e fervorosas, com auxílio da prece, podem conquistar a simpatia dos respeitados magnetizadores do plano espiritual. Olha só, que auxiliam na extensão do bem. Basta se colocar em prece e entrar em comunhão com esses espíritos, com esses benfeitores espirituais. Os doentes lá, naquela sala de passe, eles eram atendidos por Clara e Henrique e com auxílio dos colaboradores sempre, e saíam muito melhores do que quando eles entraram. Ali naquela determinada casa, eram os dois responsáveis por esse trabalho. Mas existem casas onde tem uma sala de fluidoterapia, né? Que bênção, que é a nossa, enorme. Imagina como que não deve ser esse trabalho ativo ali, de passe, de socorro, de encarnado, de desencarnado, equilibrando a energia, curando as doenças no corpo físico, na verdade, no espiritual, né, no perispírito, que vai projetar a cura no corpo físico. E agora vem um caso aqui para a gente encerrar, né? É uma senhora, ela chegou, né, para ser atendida, mas assim, com muita dificuldade de andar, ela mal se sustentava em pé, ela tinha o ventre assim avolumado, um semblante dolorido, era uma pessoa sofrida que estava sofrendo ali de dor. E o órgão mencionado, realmente, quando Aulus fala o seguinte, Aulus fala assim, observa, né? Vamos observar essa senhora e vamos ver quais os recursos, né, que estavam ao alcance da gente, poder analisar, né, analisar esse processo de socorro dessa senhora. E o órgão mencionado era o fígado, né? Eles, na verdade, já no início eles falaram a característica dela, né? Abdômen, ventre volumoso, dificuldade para andar, coloração do rosto, já apresentava uma dificuldade cardíaca. E, na verdade, ele está dizendo ali, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. Era o fígado, né? As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sobre enorme perturbação. Olha que dó. Estava tudo congestionado, as células não conseguiam, né, receber essa energia para elas poderem trabalhar de forma equilibrada. É isso que a gente faz no nosso corpo físico. A gente desequilibra todas as nossas células através do centro de força, através dos nossos pensamentos e sentimentos. Aí eles lá na observação clínica, né, porque eles eram médicos, são médicos, Hilário, André Luiz, Aulus, então eles fizeram essa análise clínica. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção, que é o exame do intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco, que é o fio que conduz a bile ao duodeno, tudo perfeito, a gente sabe que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Interdito,
facilitava o diagnóstico. Então, ele estava lá interditado. Ele estava todo congestionado, todo inflamado, todo cheio de problema, né, de células doentes. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava a minha impressão, os olhos estavam amarelados. E aí, Hilário já diz, a icterícia mostrava-se incontestável. Olha que triste. Mas eles utilizaram-se dos recursos ao alcance para poder observar. E agora o Conrado vai dizer, sim, é uma icterícia complicada. E olha onde ela nasceu. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Olha só, olha o que a gente causa no nosso corpo, o desequilíbrio que a gente causa. Por causa de um terrível acesso de cólera, ela adquiriu esse problema. Sério, grave, não é fácil. E como será socorrida? Como ela será socorrida? Impondo a destra sobre a fronte da médium, Conrado, o espírito, impõe a destra na fronte da médium e comunica a ela a radiosa corrente de forças, inspirando-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Por isso que alguns médiuns movimentam as mãos e param onde há necessidade de ser feita a correção, de ser feito o ajuste, de ser feito o auxílio. E no socorro, eles notaram que foi, essa radiosa corrente de forças, que o córtex encefálico, ele se revestiu, a cabeça, o cérebro, se revestiu de uma substância luminosa, linda, perfeita, que ele foi descendo, até alcançar o campo visceral, onde estava com problema. Olha que coisa maravilhosa. Mas porque ela estava receptiva, através da fé, da esperança, de querer estar melhor, de se curar, Ela veio buscar ajuda, ela estava receptiva, ela abriu o seu campo para receber o socorro. Nossa irmã está curada? Hilário já, pronto, ela já está curada? Isso é impossível, respondeu Aulus. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução, então precisa do tempo, de tratamento, de renovação. E não é só chegar e receber o passe, precisa renovar atitudes, renovar pensamento, renovar sentimentos. Mas assim mesmo, a senhora, ela saiu de lá com um semblante de alívio. Ela sentiu na hora essa mudança, esse ajuste. Ela saiu de lá satisfeita e prometeu que voltaria, como foi dito já. E em que bases se articula semelhante processo de curar? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular daquele que recebe. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Olha que lindo! Então a pessoa vem, recebe essa carga de energia magnética, essa assistência, e ela é ajudada a se ajudar, mas ela precisa fazer a parte dela, porque senão
nada vai adiantar, não é mesmo? Na nossa Espitirinhas, de novo, vem assim: Dona Maria, quando está na sala de passe entrando, Dona Maria, problemas de circulação e pressão alta, o espírito diz. E o outro espírito lá dentro já entendeu qual é o problema dela. Circulação e pressão normalizadas. Entrou e saiu com a circulação e a pressão normalizadas. Mas existe todo aquele processo, né? De fé, de abrir o centro de força para receber, estar receptivo, fazer a mudança interior, mudança de atitudes, de pensamento, de sentimentos. E aí ele diz assim, o espírito que está com a ficha, né? Encaminhando as pessoas. Se os encarnados soubessem aproveitar mais os benefícios do passe, olha só, maravilhas aconteceriam, né? Então, para a tarefa da cura, é indispensável que o passista tenha um coração nobre e a mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva. Nós não somos perfeitos, né? Mas nós estamos aqui sendo ajudados também por recebermos essa tarefa. Então, o passista, ele precisa ter amor por aquilo que ele faz. Quer dizer, em qualquer tarefa de uma instituição espírita, aquele que limpa, aquele que recepciona, aquele que recebe, que vende a água, aquele que expõe as palestras, os ensinamentos, aquele que acolhe as pessoas, todos nós precisamos fazer as nossas tarefas com amor. Nós precisamos ter amor naquilo que a gente faz. Não faça por interesse. Vou ajudar, vou mudar, vou favorecer, vou dar um campo magnético novo para essa pessoa, fica lá pensando tudo isso. Não, faça por amor. Faça por amor. Deixe fluir o melhor que você tem dentro de você em benefício daquele que adentra e senta à sua frente. Então, o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor, como disse Divaldo Pereira Franco numa reunião, num diálogo com dirigentes e trabalhadores. E para encerrar, Jesus, o nosso melhor magnetizador, ele curava pelo olhar, pela imposição de mãos, apenas por estar ali presente ao nosso lado. Então, que a gente possa carregar Jesus junto conosco, que a gente possa amar todas as pessoas que se aproximarem de nós, que a gente possa ter um pensamento e sentimentos puros a cada dia, a cada despertar, a cada tarefa, agradecendo sempre pela oportunidade que nós temos de ajudar e de ser ajudado, como já foi dito. Então, a gente encerra, né, sugerindo a vocês que não deixem de assistir o material do nosso Google Sala de Aula. Tem uma palestra maravilhosa, uma abordagem super diferente do passe, o magnetismo nos relacionamentos, relacionamentos de simpatia, tudo é explicado pela lei do magnetismo. Então vão lá e assistam, participem. E para encerrar, porque a nossa aula já foi longa, deixo uma perguntinha para vocês. A transfusão de energia do passe é capaz de alterar o campo celular? Como o doador e o receptor devem agir para que esta doação seja proveitosa? Então, podem escrever o que vocês acham, dar a sua contribuição, as respostas estão maravilhosas e feliz daquele que adentra a nossa sala de aula e usufrui de todo aquele maravilhoso material e conhecimento doado através da contribuição de todos vocês. Então, muito obrigada, que Deus abençoe, que tenha uma excelente semana e que possamos estar sempre juntos aprendendo. Aprendendo com Jesus,
aprendendo com o Espiritismo, aprendendo com o seu Manuel, que é o nosso dirigente espiritual, e vamos vibrar, vamos orar uns pelos outros. Que assim seja, graças a Deus.